Tu foi. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje eu vou falar de um jogo aí que já me pediram muitas vezes. Eu já tive 2 cópias desse jogo, essa é a segunda, e é um jogo que eu sempre quis falar, mas eu sempre fui postergando, porque eu queria poder jogar ele de novo, né? Antes de poder falar sobre ele. Então eu já queria deixar claro, porque esse é um jogo muito, não vou dizer complexo, mas ele tem muitos detalhes. Eu não vou me aprofundar muito no sentido de regras, né? Eu vou fazer mais um overview geralzão aqui, para vocês entenderem a ideia central do jogo. E para os fãs da franquia, esse é um jogo de encher os olhos. Então, sem muita enrolação, falar um pouquinho da caixona do Age of Conan, ou The Strategy Board Game, né? O Age of Conan, ele coloca aqui, né, Iborian Adventures in the Age of Conan, né, aventuras iborianas na era de Conan. Um jogo de estratégia de Iborian Warfare, né, de combate iboriano, para 2 a 4 jogadores, idade acima de 12 até adulto, tá ok, não dá pra jogar esse com os pequenininhos não, esse aqui, na verdade, acho que é um jogo para adultos mesmo, tá? Tanto pela temática, mas principalmente pelo excesso de detalhes. Ele é de um trio que eu gosto muito, né, que é o Roberto Di Meglio, o Marco Madi e o Francesco Nepitello. Quem são esses caras, caso você não saiba? Eles são os autores do Guerra do Anel. Então, se você já jogou o Guerra do Anel, tem review dele aqui, vou deixar marcado aí no final. Ele conversa diretamente com esse jogo, então você percebe que esse jogo aqui, ele quase um derivado do Guerra do Anel, mas eu acho que ele é um Guerra do Anel for Dummies, sabe? Tipo, vamos fazer uma versão mais light do jogo. Eles acertaram com algumas coisas nesse jogo, mas erraram em outras. Já vou falar sobre isso. Mas eles corrigiram depois na expansão. Ele coloca aqui, ele coloca tempo de jogo. Bom, ele não coloca tempo de jogo, mas o tempo de jogo é colossal, tá bom? Ele é um jogo que lá fora ele foi da Fantasy Flight Games e da Nexus. E esse jogo ele teve primeiro um lançamento pela Fantasy Flight, depois ele saiu do mercado. E aí os fãs do jogo pediram muito, né, para algumas correções e criaram uma série de correções no Board Game Geek. Então os autores malandramente perceberam isso e lançaram uma expansão para ele, que foi essa aqui, ó, a Age of Conan Adventures in Iboria, né? Que ela melhora muita coisa do jogo base e deixa o Conan com uma característica mais viva pro jogo. Mas eu vou falar primeiro do base, depois eu falo um pouquinho dela. O que vem no base, né? O base você tem um tabuleiro, é o famoso, é tipo War, né, como a galera gosta de falar. Então ele é um jogo Dudes on the Map, né, como os gringos gostam de falar, que são jogos com muitas miniaturas. Ele é um tabuleiro relativamente curto, tá? Assim, ele é grande porque ele é comprido, né, mas eu poderia mostrar ele assim também. Mas ele é legal porque ele é aquele típico jogo de combate direto que ele te obriga a ir pra cima dos outros, não tem como. Então aqui os terrenos, né, de cada nação, eles são divididos por cores, tá bom? Você tem 4 nações no jogo, que é Aquilônia, Turan, Hiperbórea e Stygia, tá bom? Então, para os fãs do Conan, isso aqui é um prato cheio. E ele tem algumas seções no tabuleiro também. Aqui onde você vai contar, né, aqui o Empire Bonus Track, que é aqui onde você vai ganhar o jogo, basicamente. Aqui para você fazer um pool de dados e de cartas, tá bom? Esse jogo, basicamente, ele é um jogo card-driven, né? Então, é um jogo que ele é guiado por cartas. E aqui você coloca o deck de aventuras do Conan, né? Então aqui vai ter o deck de aventuras dele e aqui a aventura que está rolando. E aqui os tokens de aventura, que conforme o Conan vai se aventurando pelo mapa, você vai coletando esses tokens. Tokens estes que vai servir para você adquirir umas cartas especiais que eu já vou mostrar elas, tá bom? E aqui em cima você tem as cartas de objetivo, tá bom? E aqui no final também você tem o Strategy Deck, né? Que são cartas que você pode adquirir. O que vem no jogo? Muitas cartas, tá? Então cada nação ela vai ter um baralho de cartas, tá bom? Então vai sempre vir aqui o nome da nação e a ação da carta, tá? E o legal desse jogo é o seguinte, a arte, tá? De tudo desse jogo, ela é a arte original dos quadrinhos, ela não é arte própria. Então você vai ver coisas do John Buscema, né, da fase mais clássica do Conan, você vai ver muito da arte do Cary Nord, né, a época que esse jogo saiu, Conan estava sendo publicado novamente pela Dark Horse, e uma fase maravilhosa, porque foi escrito pelo Kurt Busiek, e o Kurt Busiek foi um dos caras que pegou toda a essência do que é o Conan, a personagem, e ele meio que reescreveu todos os contos clássicos do Robert E. Howard, né, que é o autor e escritor, né, do Conan originalmente. E ele trouxe isso para uma série muito legal. Só que essa série ela saiu no Brasil um tempão atrás, hoje você não acha mais, mas a boa notícia é que a editora dela, a editora Mitos, está republicando ela em formato ônibus, né, que são aquelas edições compiladonas. E acabou de sair o primeiro, tá em promoção na loja da Mitos, corre lá que você paga 50%. Nem tô ganhando nada para isso, hein? Só porque eu sou fã mesmo. Aí aqui a gente tem
As cartas de aventuras do Conan, já vou explicar para que serve isso. Todas elas com arte original, maravilhoso, tá bom? Essas cartas aqui, você vai ter o Conan Player, né, como o jogo fala, que é um jogador que a cada era do jogo ele vai controlar o Conan, e essas cartas são usadas por ele, tá bom? E aqui, fator de batalha que elas agregam. E a arte desse jogo é maravilhosa, 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 cara. Ó, Barry Windsor Smith, eu li tanto Conan na vida que eu bato o olho, eu sei que ele desenhou. Aqui, ó, mais uma do John Buscema, com a Belit, né? Aquela rainha dos mares lá, que foi amante dele. E tantos outros, cara. Isso aqui, se eu for ficar mostrando arte, eu vou ficar 3 horas aqui só mostrando arte e não vou falar do jogo. Aí aqui nós temos as cartas de táticas, né? Que aí vai mostrando condições de batalha, tá bom? O quanto elas custam e o que elas vão... e o quanto que elas aferem no jogo, né? Nas batalhas. Aí aqui... Ali, cartas de estratégia, perdão. Aqui, eu esqueci o nome dessa carta. Acho que essa aqui que são as cartas de tática. E aqui o que elas dão. Aqui as cartas centrais do jogo, né? Você sempre vai ter um bid por essas cartas. Lembra dos tokens que eu falei do Conan? Que são esses tokens aqui, ó. Que são os Adventure Tokens, né? Sempre que você vai concluindo as missões do Conan, você vai pegando estes caras. Então, vai ter um momento, uma fase do jogo, quando vai mudar de era, que você faz um bid por essas cartas aqui. Então, quando você fizer esse bid, né, que é esse leilão, você vai poder pegar essas cartas baseado com o número de tokens que você tenha. Cada uma está ligada diretamente a um aspecto do jogo, tá? Então, aqui, para quem quiser controlar o Conan, né, aqui tem a carta dele, de Conan Player. Aqui é The Sword of Atlantis, que é um item especial no jogo. Então, assim, você controla o Conan, te dá algumas vantagens, mas também é uma coisa um pouco aleatória, ele é meio uma força da natureza na caixa base. A expansão corrige isso. Aqui o coração de Tamus e o bônus do Conan aqui, né, para quem controla ele. Então, assim, essencialmente, você vai ter tokenzinhos para você fazer a sua votação, que são esses tokens aqui, ó. E como muitos jogos de leilão, né, quando você vai dar esse bid, você dá um bid fechado, porém esse bid que você usou você perde. Então você tem lá, acho que é do 0 até o 6, se não me engano. Se eu colocar um 2, na próxima votação não tem mais esse 2. E você soma ele com uma das cartas que você tem também da sua civilização. Então se a carta tiver um valor 8, você colocou um 2, você tem um valor 10 no total para você ganhar isso. Eu estou explicando da forma mais simples possível, tá? Como desenrola. Aí, um dos grandes atrativos do jogo são as miniaturas. Ele tem muitas miniaturas, não é pouco, tá? Você tem um pacotinho desse aqui para cada facção. Aqui você tem os Strongholds, né, que são as fortalezas do jogo. Aqui você tem as torres. Essas torres, elas são feitas tanto para ficar separado, mas para colocar em cima também. Deixa eu ver se eu consigo encaixar uma aqui. Ela não está encaixando, mas eu vou mostrar grosseiramente. Elas ficam assim também no jogo, não torto desse jeito, como eu estou mostrando. E aqui você tem também suas unidades militares. O legal é que cada civilização tem a sua. As miniaturas não se repetem. Aqui você tem os emissários, tá vendo, ó? E mais um tantos outros aí. Vou só pegar um outro aqui de uma outra civilização, só para mostrar a diferença das miniaturas, tá vendo, ó? Esse aqui são as miniaturas. Deixa eu ver se eu acho um mesmo aqui, ó. Esse era um emissário, né? E aqui um guerreiro. Ele enroscou aqui, obrigado. É muito legal isso. Já as construções, elas são iguais, tá bom? Para todos eles. Aí você vai ter também aqui, deixa eu pegar os dados, tá? Ele é um jogo, por isso que eu falei que quem conhece o Guerra do Anel vai reconhecer, onde você tem 2 dados. Os dados de ataque, que são dados vermelhos, tá bom? Eles têm faces coloridas e algumas faces em branco também. E os Fate Dices, tá? Os Fate Dices, assim como no Guerra do Anel, cada um vai te permitir fazer uma ação, tá bom? Então, assim, não vou explicar todas elas, para não perder tempo. Mas você tem aqui ações de combate, de diplomacia, aqui o Coringa do jogo, aqui você vai ter, cadê? As ações políticas, tá bom? Cada uma delas tem um aspecto no jogo. O que é legal também, assim como no Guerra do Anel, quando você tem essas faces duplas, você não pode pegar esse dado primeiro. Então primeiro você tem que pegar os dados disponíveis com essas faces para realizar as ações deles. Depois, quando eles acabarem, aí sim você pode pegar algum dado que esteja com face dupla. Então, mesmíssima coisa, você vai rolar os dados, vai colocar eles na mesa, eu vou pegar um dado, vou fazer a ação dele, depois vai pro outro, assim por diante. Então o jogo ele tem um fator sorte envolvido, tá bom? Mas a maneira como você se movimenta, né, que o objetivo que é nesse jogo é você ganhar território e você ir conquistando, né, você ir adquirindo. O legal é que para você ganhar territórios aqui, ganhar influência, dá pra fazer isso de várias maneiras. Então falar um pouquinho sobre as regiões, né?
Uma região aqui, por exemplo, ela tem esse número, que é um número de defesa natural dela, e aqui é onde você pode fazer as campanhas, né? Então você pode entrar aqui dominando o lugar, contanto que ele seja protegido, aí é no aspecto de combate do jogo, ou você pode entrar aqui e fazer o aspecto de campanha para uma conquista do jogo, tá? E cada símbolo desse, ele se refere a uma das cartas que você tem que pagar para isso, beleza? Então assim, e outra coisa, né, que eu não mostrei, que é a miniatura do Conan, propriamente dito, inspirado num desenho clássico do Frank Frazetta, e aqui uma miniatura que é um obelisco, né, fálico, óbvio, tem que ser o Conan, né, então o Conan tem que estar envolvido diretamente com alguma coisa fálica, que é o Destiny Marker dele, tá, então quando você tem as missõezinhas do Conan, deixa eu só pegar uma aqui, né, eles sempre colocam, né, onde você vai e onde você tem que terminar, né, as missões do Conan. Só qual é o porém? Falando rapidinho assim, da ideia geral do base agora, enquanto eu falo, antes de eu falar da expansão, tá? Pra vocês entenderem o problema do base. No base, você controlar o Conan, ele é um jogo Warfare, né? Então é o famoso War. Dudes on the map, todo mundo se bate, vamos tentar dominar mais territórios, dá pra você mandar os emissários, você vai ficar numa pseudo-paz ali, essa paz pode ser quebrada, tá bom? Ele é um jogo não muito intrincado de regras, mas tem muito detalhe. Mas ele é um jogo que ele coloca o efeito do Conan. O efeito do Conan no jogo, ele é uma força da natureza, ele é um furacão. Basicamente você não controla ele. Então assim, o Conan Player, qual é a vantagem dele? Sempre que o Conan entra em um local e você for fazer uma batalha ali, o Conan estiver lá, ele vai te ajudar, tá? E ele também vai deixando os tokens dele, que é um token de 2 machadinhos, que vai prejudicar aquele local, porque o Conan é uma força da natureza. É legal por um lado, mas é difícil de controlar o Conan. Então assim, tematicamente falando, é bacana, porque o Conan, ninguém controla ele, né? Pra quem conhece as histórias dos personagens, os livros, as HQs, qualquer que seja a fonte, sabe disso. O Conan é o Conan, ele é o proto-alfa macho maior que existe. Você fala pra mim que existe algum personagem mais macho que o Conan, desculpa, você não leu o Conan, tá? Não existe ninguém mais macho que ele. Só que, estrategicamente, mecanicamente falando, isso não funciona muito bem no desenrolar do jogo. Tá bom? Por quê? Porque o Conan pode mudar de mãos, então às vezes você tá querendo vir pra cá, pra um outro ponto, e aí você não consegue, a aventura dele não completa, aí vai mudar, então o Conan fica meio solto no jogo. É legal se você souber posicionar ele na hora certa, do jeito certo, pra ele te ajudar nas batalhas, mas tematicamente as histórias do Conan, né, porque aqui o Conan ele não é o protagonista, aqui o Conan ele é um coadjuvante no próprio jogo, então elas não fazem muito sentido, sabe, uma coisa meio fiddly assim, sabe, tipo, tá lá, tá meio jogado, tipo, ok, é do Conan, beleza, mas se não tivesse o nome Conan, você não sentiria o Conan. A expansão corrige isso de forma perfeita, tá bom? Então o que vem na expansão? A expansão, ela traz novas cartas, tá bom? Que eu vou mostrar, mas ela principalmente, ela traz 3 aspectos do Conan, e de novo, inspirado na arte, né, dos quadrinhos da época do jogo da Dark Horse. Então você tem o Conan Warrior, e pode ver que ele tem status agora, coisa que no original não tinha. Você tem o Conan Mercenário, com arte do Frank Cho, eu amo os desenhos desse cara. E esse aqui, se eu não tô falando besteira, é do Cary Nord também, que é o Conan General. E o legal é que aí você tem essa trilha, né, pra você ir controlando o Conan, mas agora o Conan tem status mesmo, e aí ele se comporta mecanicamente diferente de acordo com o estágio que ele tá. Então pra quem conhece Conan, sabe que ele é retratado nas histórias dele de N maneiras. Como ladrão, como saqueador, como pirata, como corsário. Então o jogo ele traz isso, tanto mecanicamente quanto tematicamente. E é legal também que ele traz um dado para cada aspecto do Conan, tá? Além disso, ele também traz nova unidade, né, que são os assassinos espiões, que agora sim deixam as batalhas por tomada de local muito legal. Então, às vezes, você pode entrar num local e começar a conspirar para derrubar aquela nação que está lá, sem necessariamente ir para um confronto direto imediatamente. É muito legal isso, mecanicamente, tá bom? Ele também traz miniaturas, né, para cada aspecto desse do Conan, que eu mostrei. Essas miniaturas são lindas. Elas são muito bonitas. Deixa eu pegar mais 2 aqui e mostrar. Ó, maravilhoso. Eu amo a identidade visual desse jogo, desde sempre. Esse foi um jogo que eu tive no passado. Eu peguei ele numa troca com um amigo, que eu esqueci o nome agora. E depois eu acabei arrumando uma oportunidade de vender ele numa época num preço bom. Vendi num preço bom, mas depois me arrependi, porque é aquele tipo de jogo que eu gosto muito da franquia. Muito, 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 muito da franquia. E aí foi um jogo
Eu tô com um snakezinho aqui que ele tá rastejando aqui, pegando as coisas, não tá querendo fazer barulho no vídeo. Eu tô colocando as coisas aqui, ele vem e pega. Eu coloco, ele vem e pega. Aí você também tem uma substituição. Não é pra falar pra você não me atrapalhar. Aí tem isso aqui, ó, que é a substituição das miniaturas originais do Conan. Não muda muita coisa, parece que elas só estão melhores acabadas. Espera aí, filho, papai já mostra. Aqui tokens de aventura novos, né, do Conan, de acordo com as aventuras dele. E mais miniaturas. Ele traz agora cartas de personagens também, né? Além de mais cartas para engordar, né, as cartas do jogo base, ele também traz cartas de personagem. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o Subotai, né? Então agora o Conan, quando ele tá andando pelo tabuleiro, ele tem agora companheiros, né? Porque o Conan, as aventuras dele eram solo, mas não necessariamente... Solo é ótimo, né? Era um solo, mas ele necessariamente nunca estava sozinho ou sempre sozinho. Então você tem diversos personagens famosos das HQs do Conan aparecendo através dessas cartas. Tem até a Valéria, né? Pra quem lembra do filme clássico com o Arnold Schwarzenegger. Deixa eu ver aqui mais uma. Deixa eu ver, acho que tem a Belit também, se eu não me engano. Olha ela aqui, ó, a Belit. Na arte dos, mestre John Buscema, pra mim é o autor do Conan definitivo. E ele também agora traz novas coisas aqui, não? Que traz as cartas de itens, né? Que são os artefatos, que também dá toda uma nova dinâmica pro jogo. Então, assim, o jogo original, Age of Conan, tá? Sendo bem sincero, ele é um jogo para os fãs do Conan, tá bom? Mas como jogo, você tem N jogos melhores estruturados. N jogos aqui, ó. As fases do Conan agora, aventureiro, elas mudam completamente. Fica muito mais legal, tá? Só que quando você traz a expansão para a mesa, você faz o que era um bom jogo virar um super jogo, super jogo. Então assim, eu acho que esse jogo aqui, ele não é um jogo para qualquer um, tá bom? Ele é um jogo bem difícil de achar hoje em dia. Quando você acha ele, não acha ele muito barato, infelizmente, em épocas de dólar. Esse jogo ele já viu ele ser vendido muito barato no Brasil, uma época por preços assim risíveis, né, para o que ele vem. Mas hoje em dia, como ele já tá out of print há muitos anos, ele é um jogo que ele não vai ser continuado, né, porque a Fantasy Flight perdeu a licença. Então, se você achar ele, beleza, mas assim, se você achar ele, tenta achar com isso aqui, tá? Porque é legal isso aqui? É, muito. Mas com isso aqui, ele é um jogaço de estratégia e dudes on the map. Então, para vocês aí hoje eu trouxe só como curiosidade mesmo, né, um overviewzão do que é o Conan, o Age of Conan e a sua expansão Adventures in Borea. Para os fãs é um must buy. Mas se você não é fã de Conan, se você não conhece, dá pra deixar passar isso aqui tranquilamente. Mas fica a dica, tenta jogar ele um dia, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.